pessoal, tudo bem? Sim, gente, essa pessoa aqui que apareceu para vocês com a metade da maquiagem feita apenas sou eu. E eu resolvi começar o vídeo sem maquiagem, gente, porque o assunto hoje é um assunto aí muito falado no momento, que é sobre essa esponjinha aqui, ó, essa danadinha super comentada que não sai aí do nosso Instagram da vida, que é a famosa Silisponge, a esponja de silicone, que fez aí mil e uma promessas, inclusive uma delas que substituiria a nossa tão queridinha e amada Beauty Blender. E eu, como sou a louca das esponjinhas, né, gente, ultimamente eu não vivo sem esponjinha, é claro que eu queria testar. Eu cheguei a comprar uma pela internet, mas a minha ainda não chegou, só que no Natal eu ganhei uma. Mas a minha ansiedade de gravar resenha pra vocês foi tanta que ontem a pessoa aqui passou o dia inteiro tirando e colocando base com ela, só pra ver a diferença. Testei vários tipos de bases diferentes, várias texturas nacionais, importadas, e falei, eu vou dizer o que eu acho dessa bichinha aqui e dizer se ela vale a pena ou não. Então assim, gente, a primeira empresa que fez a propaganda dela, que inclusive tá aí chamando ela de a original, é uma empresa chamada, acho que Molly Cosmetics, que vende essa esponjinha aqui, que inclusive já vive esgotada no site dela. Nem as gringas aqui estão tendo acesso a tal esponjinha, tanto que muitas delas gravaram vídeos até usando o silicone do sutiã, por dizer que a textura é muito parecida. Mas, gente, essa Molly é uma empresa de Hong Kong, que é lá das bandas da China. Então, resumindo, todas as esponjinhas aí vem da China. Então ela pode ter sido a primeira, a tal original, mas diferentemente da Beauty Blender, que até hoje tem muitas parecidas, mas nenhuma exatamente igual, essa daqui é muito fácil de copiar, porque ela é só de silicone. Ela não tem nada além disso que não seja silicone. E a minha veio nessa caixinha assim, com o nome da marca Lucent Sponge, mas nada mais é do que a tal Silisponge, que é uma esponjinha feita de silicone. Ela tem esse formatozinho assim, gente, ela é uma esponjinha chatinha, molinha. O tamanho dela é um pouquinho maior que a Beauty Blender seca e um pouquinho menor que a Beauty Blender molhada. A Beauty Blender molhada, aí o tamanho tá mais parecido. No entanto, a Beauty Blender é totalmente mais gordinha. E a promessa que ela fez, gente, é que você consegue aplicar uma base com ela tranquilamente, assim como você faz com a Beauty Blender, só que com uma economia muito maior de produto. Por isso que eu deixei pra aplicar ela aqui no vídeo com vocês, conversando, fazendo a resenha, pra eu explicar pra vocês tudo que eu senti dessa esponjinha e comparando a aplicação dela com a aplicação da Beauty Blender. E eu escolhi, gente, uma base de alta cobertura pra poder fazer o teste com vocês, porque uma base de alta cobertura fica mais fácil de vocês enxergarem a aplicação. Então, eu vou pegar a base e vou colocar, gente, uma gotinha, porque essa base da Tracta, que foi a base de alta cobertura que eu escolhi pra fazer a aplicação, ela já tem uma cobertura muito boa, ela já rende bastante. Então, como a esponjinha promete economizar bastante produto, eu coloquei só uma gotinha aqui. Pra começar, gente, eu vou dar uma espalhadinha, aplicando assim nessa parte do rosto. E depois, gente, ao invés de ficar dando batidinhas assim, que é o que a gente normalmente faz com a Beauty Blender, eu vou primeiro arrastar ela assim pro resto do rosto. Porque, ao contrário da Beauty Blender, ela tem uma textura completamente lisa e não esponjosa. E eu vou explicar já já pra vocês o motivo. Então, eu aplico ela assim, arrastando mesmo o produto para o resto do rosto. Vou colocar mais uma gotinha, que aquela gotinha que eu coloquei não foi o suficiente para poder espalhar aqui no resto do meu rosto. E depois, conforme ela for secando, que eu vou já mostrar pra vocês, a gente vai dando batidinhas nela, que é pra base poder aderir aí à pele. O formato dela, gente, não é muito favorável aí pra atingir os cantinhos, tipo aqui o cantinho do nariz, essa região aqui próxima à área dos olhos. Ela é mais difícil, então ela tem uma textura assim completamente lisa, inclusive uma textura gostosinha que eu já apertei, já tive vontade até de morder essa esponjinha, gente, sério. Primeira vez que eu apliquei, eu falei, gente, que sensação diferente, uma coisa assim toda escorreguenta, digamos assim, sabe? Que você vai passando um negócio liso assim no rosto, ele vai deslizando, ao invés de você ter que ficar dando batidinhas, ele vai deslizando assim no rosto. No entanto, depois que você desliza ela todinha, que você aplica todo o produto, você pode dar o acabamento com as batidinhas, normalmente igual você faz com a Beauty Blender.
Pronto, gente, já fiz a aplicação da base nessa metade aqui do rosto, usando a esponjinha de silicone, a Silisponge, e eu achei, gente, que a aplicação dela é muito boa. Já tinha testado, obviamente, várias vezes. As primeiras vezes eu confesso que eu achei estranho, assim, achei diferente, principalmente quando a base é mais líquida. Essa base que eu tô usando, ela é uma base mais densa, então quando você aplica uma base líquida, ela fica assim, tipo uma meleca escorrendo assim pro restante do rosto, sabe? Eu achei uma sensação muito esquisita. Mas aí depois que eu peguei as manhas da aplicação, assim, que eu fui aplicando, eu achei ela perfeita. A proposta dessa esponjinha, quando ela foi lançada, dona da marca, que eu me esqueci o nome dela, se eu lembrar depois eu deixo anotado aqui, ela disse que ela lançou porque ela via as pessoas assim aplicando a base no rosto e tendo aquela dificuldade assim de aplicar no rosto inteiro, de atingir todos os cantinhos, e ainda assim o acabamento da base muitas vezes fica assim riscadinho. E aí depois ela teve aquela ideia e falou assim, gente, se o nosso rosto ele tem vários formatos, ele não é reto, por que a aplicação da base tem que ser com um produto que tenha o topo reto? Essa daí é a explicação dela. Se o nosso rosto é redondo, então o produto que eu vou utilizar para aplicar minha base tem que ser redondo. A segunda teoria dela é a seguinte, se o nosso rosto ele é todo cheio de poros, todo cheio de buraquinho, por que você tem que aplicar a base com um produto que não tenha buraquinhos também? Então ela tentou fazer uma coisa que tinha assim uma sensação bem parecida com a nossa pele, para que quando entrasse em atrito aqui o produto com a nossa pele, ele fosse aí ser melhor aderido pela pele, espalhado mais fácil. Blender quer dizer misturar, né, que é espalhar, e ter um acabamento perfeito. Olha, eu coloquei a mesma gotinha aqui da Beauty Blender, tô espalhando da mesma forma. No entanto, gente, com a Beauty Blender, pelo fato dela ser porosa, que foi a teoria da pessoa que criou a Beauty Blender, ela sim consegue aderir, atingir os nossos buraquinhos, os nossos poros, com muito mais facilidade e rapidez que a esponjinha de silicone. Por outro lado, a gotinha que eu apliquei aqui na minha esponjinha Beauty Blender já vou aqui pra segunda gotinha e não deu pra aplicar nem na metade da metade do rosto aí, ó. Já tô colocando aqui pela segunda vez e obviamente tô pegando aí mais um terceiro pouquinho, porque essa esponja é porosa e ela absorve aí muito produto e não dá conta de espalhar toda a base no rosto com apenas algumas gotinhas, que foi o que eu fiz com a esponjinha de silicone. Além disso, gente, o formato dela anatômico, assim, bem gordinho, como a própria marca promete, pega uma parte assim bem maior do rosto e você consegue fazer aí a aplicação muito mais rápido do que com essa esponjinha aqui de silicone. Com poucas batidinhas assim você consegue cobrir a maioria dos seus poros que você tem aqui dilatados, quem tem esses poros assim mais dilatados. Agora desse lado aqui eu tive mais dificuldade de cobrir assim os meus poros dilatados nessa região e nessa região pelo fato dela não ser porosa. Então você tem que ficar ali, ó, apertando, dando batidinhas, etc e tal. Esse formato dela aqui é mais difícil de atingir aqui os cantinhos, tanto aqui da parte de baixo dos olhos, como esses cantinhos assim em volta do nariz, do que a Beauty Blender. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas você vai conseguir fazer. Com a Beauty Blender, pelo fato do formato dela ser maior, mais redondinho e ser poroso, você consegue fazer muito mais rápido. Aqui você tem um pouquinho mais de trabalho. Você tem que aí aplicar, espalhar, esperar dar aquela secadinha e dar as batidinhas e cobrindo os poros. Ela é mais trabalhosa de ser usada do que a Beauty Blender. Agora dizer que a Beauty Blender é melhor do que ela por causa disso, eu vou terminar aqui a minha maquiagem pra não ficar falando com vocês com essa cara de fantasma e volto aqui pra gente terminar as nossas considerações sobre essa esponjinha aqui. Pronto, gente, com a maquiagem finalizada agora fica mais fácil da gente conversar, né? Foi uma invenção muito boa? Na minha opinião, foi. Ela tem as desvantagens dela, que é aquela coisa que eu falei pra vocês, que ela demora mais pra você aplicar, o formato dela não ajuda muito. E pra cobrir os poros, não só os poros, mas pra quem tem aqueles buraquinhos de espinha, sabe? De marca de espinha, essas coisas, também vai ter uma dificuldade um pouquinho maior de espalhar ela. E pra quem tem muitas marcas de expressão, também vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas é possível espalhar? Mas é mais difícil, se dá mais trabalho, não é mais fácil usar a Beauty Blender? Depende do seu ponto de vista, gente. A Beauty Blender, ela vai fazer a sua base acabar
3 vezes mais rápido. Ela usa menos da metade da quantidade de produto que a Beauty Blender usa. Olha a cor da minha Beauty Blender. Metade da base que eu apliquei nela entrou aqui nos poros dela, absorveu e só vai sair quando eu lavar. E olha lá, metade do meu produto foi embora aqui. Então, se você tem aquela base que você pagou carésima e que você não quer que ela acabe nunca mais, vale muito a pena você investir nessa esponjinha, porque olha, eu não limpei ela e ela quase não absorveu o produto. E se ela estiver suja, pra lavar é outra vantagem, você lava ela em 3 segundos. Eu tô passando aqui um lencinho, que não é nem lencinho demaquilante, é lencinho de limpar a bunda de nenê. E a esponjinha já fica praticamente limpa com ela. Debaixo da torneira, um pingo de detergente, eu lavei ela em 3 segundos. Enquanto a minha Beauty Blender, eu demoro pra caramba pra lavar ela. O que salvou minha vida foi o próprio sabonete que a Beauty Blender inventou, que ele lava bem rápido e tira todos os resíduos assim, mas mesmo assim dá muito mais trabalho pra lavar do que essa esponjinha assim. Eu lavei sério, gente, eu levei 5 segundos pra lavar ela e ela ficar limpa de novo. Ela é mais higiênica, porque apesar da Beauty Blender, por mais cuidado que você tome com ela, ela demora a vida pra secar, a não ser que você deixe ela ali no sol. Então ela tem a possibilidade de criar fungos sim, e de ficar resíduos dentro dela, o que não acontece com essa esponjinha, porque ela não tem poros. Então ela é muito mais higiênica, é muito mais fácil de cuidar do que a Beauty Blender. E querendo ou não, tendo mais trabalho ou não na hora de aplicação, o resultado final é muito parecido. Não vou falar pra vocês que é exatamente igual, porque pode ser que a míope aqui não esteja enxergando alguma coisa, mas é muito parecido. Em suma, dá mais trabalho, mas é mais econômica e mais higiênica. É mais fácil de usar, é mais rápida, mas é bem mais cara, praticamente o dobro do preço, e mais difícil de cuidar. Daí fica a seu critério, gente. Nos dias de pressa que eu tiver, não tenho que fazer uma maquiagem aqui muito rápido, porque eu tenho que sair, eu não tenho tempo, com certeza vai a minha Beauty Blender. Mas se eu quiser pegar aquela base que eu paguei R$1 zilhão, não quero que ela acabe, beijo, esponjinha, com certeza eu fico aqui com a minha Silly Sponge. Gente, eu já tinha até finalizado o vídeo, mas interrompi aí qualquer pedacinho do vídeo porque eu tinha esquecido de falar uma coisa que eu achei muito importante também sobre essa esponjinha. Que diferentemente da Beauty Blender, que é possível você espalhar pó com ela também e principalmente corretivo. Aliás, atualmente eu só aplico o corretivo com a Beauty Blender. Essa daqui eu não achei possível, tá? O corretivo até que dá pra você esfumar ele assim, embora você não consiga atingir os cantinhos, igual eu expliquei pra vocês durante o vídeo, assim como aplicar o contorno também. Se você quiser usar o contorno em creme, você também consegue espalhar com essa esponjinha. Já o pó, que muitas pessoas usam a Beauty Blender para aplicar pó, principalmente aqui por cima do corretivo, eu não uso, gente. Para aplicar pó eu ainda dou preferência para o pincel, sempre usei o pincel, não uso a Beauty Blender para aplicar pó, mas tem muitas meninas que usam, e essa esponjinha aqui, ela é simplesmente impossível de aplicar pó com ela, por conta dela ter essa textura assim lisinha, sabe? Então ele vai acumular muito no lugar, e até que você espalhe ele no seu rosto inteiro dá muito trabalho. Então para aplicar pó não dá. A Beauty Blender dá para aplicar melhor, mas ainda é um produto que eu também não utilizo para aplicar pó. E vale a pena porque eu acho que ela vai durar bastante, ela é bem resistente. Substitui a minha Beauty Blender? Não. Nos dias de pressa, amo, adoro, mas na economia funciona assim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!